vão, nada é em vão no Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite, o culto de cura de libertação, aleluia, com o tema nada é impossível para Deus, amém? Nós está abrindo, aleluia, nesse momento, aleluia, Mateus, glória a Deus, aleluia, Mateus capítulo 19, glória a Deus ao Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, seja adorado, seja glorificado, Pai, nessa noite. Capítulo 19, versículo, aleluia, 26, aleluia. Vamos estar confirmando aqui o tema, aleluia, desta mensagem, amém? Glória a Deus. 19, 26 de Mateus diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Diga graças a Deus, aleluia. Jesus olhou, aleluia, para eles e respondeu. Quem foi que olhou? Jesus, não foi? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: rogo-lhes a verdade, por ocasião da redenção, aleluia, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também. Se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que estiverem deixado casas, aleluia, irmãos, irmãs, pai, mãe, glória a Deus, filhos, ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falando nessa noite, aleluia, é um tema, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração. Nada é impossível para Deus. Se Ele está dizendo, então nada é impossível para Ele. Glória a Deus. Vamos ver, vamos estar testificando aqui mais imagens, aleluia, aquilo que Ele operou de impossível, alguns exemplos, não são todos, eu coloquei alguns aqui, amém? Mas antes de ir para os exemplos, vamos estar lendo mais a confirmação desse tema, amém? Marcos 10, vamos estar lendo mais um pouco aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para sempre seja engrandecido e adorado. Marcos 10, e o versículo 27, diz assim nessa noite, aleluia. Jesus olhou para eles e respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus nada. Todas as coisas são possíveis para Deus. O Senhor confirmando mais e mais, amém? Aleluia. Marcos 9, 23. Glória ao teu nome, Senhor. 9, 23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Então nós temos esse conhecimento pela palavra do Senhor e com certeza, aleluia, pelo aquilo que nós estamos vendo em nossa vida, na criação de Deus, que Ele criou céus e terra e mar e tudo que há nele, aleluia. Nós temos a convicção que para Ele nada é impossível, mas a palavra está confirmando nessa noite mais e mais que para Ele nada é impossível, tudo é possível àquele que crê, aleluia. Então o que pode, aleluia, o que pode impedir de uma pessoa receber o impossível de Deus? Olha o 24 aqui, aleluia. Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então o que pode impedir o impossível de Deus é a incredulidade, a dúvida, aleluia, a incerteza, aleluia. Muitas das vezes a pessoa tem dúvida, não tem convicção do poder de Deus, que Ele pode operar, aleluia, isso é impossível, aquilo que é impossível na vida da pessoa. Ela está incrédula, está com dúvida, está, aleluia,
com certeza, longe de Deus, não está perto de Deus, não está atraindo, não está alegrando, não está, aleluia, agradando Ele. Porque a gente vê, aleluia, em Hebreus vem dizendo, aleluia, que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, essas são as confirmações, né? Aleluia, que para Deus nada é impossível. Vamos ver os exemplos, mais um exemplo aqui, aleluia, que está em Lucas. Glória a Deus, Lucas capítulo 1, aleluia, e o versículo 34 vem dizendo, aleluia, sobre um exemplo. Glória a Deus, diga graças a Deus. Um exemplo tremendo aqui, vamos estar lendo. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. 1:34, olha só que diz. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia, aleluia, ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O anjo veio, aleluia, até Maria, aqui, aleluia, trazendo, aleluia, o que ia acontecer na vida de Maria, o extraordinário, aleluia, aquilo que era impossível aos olhos da Maria, aos olhos de todos, de todo ser humano, aleluia, uma pessoa sendo virgem, uma moça sendo virgem, aleluia, no ventre dela ser gerado um filho. É algo extraordinário, é algo impossível, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto vem testemunhando, né? Vem aqui confirmando, vem, aleluia, trazendo mais imagens, com certeza, a fé e a esperança no teu Deus. Aleluia. Não que você ainda não tenha ouvido, você já tinha ouvido, mas o Senhor está confirmando nessa noite mais imagens. O que faltava para o teu milagre, com certeza, é a fé. A fé, aleluia, ao qual muitos tiveram e receberam. Maria teve fé. Ela declara aqui, olha, aleluia, o 36, também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aleluia. Então ela o quê? Ela creu, ela, aleluia, se entregou, ela disse, eis-me aqui, Senhor. Ela confiou, ela se lançou na mão do Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Aleluia. Tem pessoas que estão em dúvida, tem pessoas que têm dúvida, tem pessoas que estão caminhando, estão ouvindo a palavra, mas já têm dúvida. Maria se lançou, Maria creu, Maria confiou. Ela ainda disse que ela era serva do Senhor. Aleluia. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi o extraordinário do Senhor. Foi o impossível do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto na vida de Maria como na vida da sua parenta Isabel. Aleluia. Que era estéril. Mas, aleluia, o Senhor gerou um filho no ventre de Isabel também para a glória de Deus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus que faz a estéril dar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Seja engrandecido e adorado mais e mais, Pai, para a sua glória. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Olha só, em Lucas 18, 27, vamos estar confirmando mais sobre esse tema, amém? Aleluia, que para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para Deus. O tema essa noite do culto de cura e de libertação, porque para Ele nada é impossível. Aleluia, tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. 18, 27 vem dizendo desta forma, desta maneira, vamos estar confirmando aqui mais imagens. Aleluia. Você que está ouvindo, você que quer alcançar um milagre, o impossível de Deus, creia que Ele é poderoso para operar maravilhas. Creia que você pode receber, aleluia, em nome de Jesus. Olha só o que diz.
18, 27 de Lucas. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, nesta noite, noite de bênção. Jesus respondeu: o impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. Tudo que é impossível para você, homem, aleluia, tudo que é impossível aos teus olhos, para Deus é possível. Está confirmando aqui nesta noite, amém? Jesus que respondeu, Jesus que falou. O que é impossível para o homem, aleluia, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível acontecer o impossível na tua vida. Glória a Deus. Creia somente em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor, Ele opera, aleluia, onde o homem não consegue operar, onde o homem diz que não tem mais jeito, Ele entra, para mim tem jeito, está aqui, olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então aposta nessa noite, creia somente. Olha como aconteceu esse milagre aqui, aleluia. O mendigo cego recupera a visão. Olha só aqui, vou ler só aqui no final, para você ver como Deus é um Deus de milagre. Glória a Deus. Nem está no texto, mas o Pai me levou aqui, levou meus olhos a esse texto. Olha só, o 41 ainda do 18 de Lucas diz assim: Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi através de quê? Da fé dele, da fé deste mendigo. Aleluia. Foi através da fé dele. Daqui Jesus disse para ele, Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E no mesmo instante, imediatamente ele recebeu a visão. Você quer o que de Deus? O que você quer? O que você tem pedido dele? O que você tem buscado nele? Aleluia. Em vez da pessoa buscar para sua família, o novo de Deus, aquilo que ele quer, a pessoa espera acontecer algo para buscar, então a gente vai murmurar, blasfemar contra Deus. E Deus, ele quer somente adoração, ele quer somente gratidão. Aleluia. Ele continua sendo Deus, ele vai sempre continuar sendo Deus. Ele é soberano, ele é o Deus do universo, Deus criador. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui Marcos 11, 24. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém nessa noite. Você está entendendo que Deus quer te levar, aleluia, a receber o sobrenatural dele? 24, 11 de Marcos diz assim, aleluia, nesta noite. Glória a Deus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, se você pedir crendo que você já recebeu, vai acontecer da maneira que você pediu, crendo, amém? Aleluia. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem oração, creram, creem que já o receberam, assim lhes sucederá. Aleluia. Creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Vai acontecer do jeitinho que você desejou, do jeitinho que você creu. Mas se a pessoa duvidar, ela vai ficar sempre no final da fila, sempre se, aleluia, arrastando, sempre se empurrando no meio da multidão. Aquela mulher, ela estava 12 anos, 12 anos buscando ali uma cura, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se arrastava, ela estava todo tempo escondida, se escondendo, escondida ali, aleluia, que não podia estar no meio da multidão. Mas no momento que ela creu, que ela desejou, aleluia, ela só pensou, aleluia, ela desejou e pensou, ela nem profetizou, aleluia, se tão somente tocar na hora do manto dele, serei curado, aleluia, e ela recebeu a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você crê, aleluia, se você estiver orando, crendo que você já recebeu, você vai receber. Está aqui a palavra está dizendo, assim lhes sucederá. Vai acontecer conforme a tua determinação, a tua oração. Aleluia, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Alguns exemplos de Deus. Olha só, tremendo. Aleluia, que ele fez. Jó, aleluia, recebeu também o sobrenatural de Deus, a restauração, restauração de tudo quanto ele tinha perdido.
aqui no 42, versículo 2 de Jó, ele declara, aleluia, vamos estar lendo aqui, olha só que Jó declara diante de Deus, né? Diante de tudo aquilo, a circunstância, tudo aquilo que tinha acontecido, aleluia, na vida de Jó, ele passou, aleluia, ali por uma provação ferrenha, né? Tremenda, aleluia, que o próprio Deus permitiu. Olha o 42 aqui de Jó, 42, versículo 2, olha só que fala: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, aleluia, porque ele entendeu através, aleluia, do sobrenatural do Senhor, da experiência que ele teve com Deus, e Deus provou e aprovou, aleluia, que ele foi aprovado e aprovado, louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu que ninguém pode frustrar os planos do Senhor, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode impedir o que ele tem para nós, que ele tem para a tua vida e para a minha vida, que ele tem na vida de uma pessoa. A pessoa, aleluia, ela pode estar, aleluia, até incrédulo, mas quando é projeto dele, quando ele tem projeto, planos, ninguém impede, nem a incredulidade dela, nem a falta de fé, nem a falta de confiança vai impedir o que Deus tem na vida dela. A gente for aqui, aleluia, falar sobre a história de Jó, aleluia, teve altos e baixos, né? Teve, aleluia, com certeza dores, sofrimento, mas ele, aleluia, foi restaurado por Deus. Diga graças a Deus. Ele esperou no Senhor, o Senhor, aleluia, operou de uma maneira poderosa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele diz: bem sei, né? Eu sei que tudo tu podes fazer, todas as coisas, nenhum dos teus planos, né, pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Diga graças a Deus. Olha o 12 aqui do capítulo 42 de Jó. O Senhor abençoou no final da vida de Jó mais do que o início. Diga graças a Deus. Ele abençoou mais do que o início. Aleluia. Você pode ser na velhice abençoado, ou a tua trajetória, ali você que está na terra dos viventes, você pode ser mais abençoado do que no início, quando na tua caminhada, quando você estava em fase de crescimento, quando você, aleluia, estava de alguma forma, aleluia, por cima, agora está por baixo. O Senhor pode fazer, aleluia, conseguir acontecer como aconteceu aqui. Ele abençoou Jó no final da vida dele, mais do que no início. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é o sobrenatural de Deus, aleluia, o extraordinário que ele fez na vida de Jó, aleluia. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens materiais, perdeu tudo, mas o Senhor restaurou. Até aqui, olha, abençoou no final da sua vida Jó, mais do que no início. Oh Deus maravilhoso, amém? Aquele que espera no Senhor, com certeza renovarão suas forças, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que espera com paciência no Senhor, com certeza tem as bênçãos do Senhor, tem as mãos do Senhor ali a seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha Hebreus aqui 11. Vamos estar, aleluia, além de Hebreus 11, capítulo 11. Aleluia, o versículo 1. Olha que falta, aleluia, muitos viverem. Às vezes a pessoa, aleluia, você está dando, aleluia, de uma maneira tão fácil. É tão fácil seguir o Senhor se a pessoa crê. É tão fácil ela, aleluia, receber se ela crê. O Senhor que prepara, o Senhor que já preparou tudo. O Senhor que já, aleluia, já operou, aleluia, através das suas mãos poderosas. Só basta a pessoa fazer desta forma como está aqui na palavra do Senhor. Olha só, aleluia, Hebreus 11. Versículo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vimos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Diga graças a Deus. Foi pela fé, aleluia. Pela fé, entendemos, olha só, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aleluia. Pela fé, aleluia, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Oh, coisa tremenda, amém? Aleluia. Olha o 6. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensará aquele que o buscam. Aleluia! Aquele que busca, encontra. Aquele que busca o Senhor será recompensado. Aleluia! Então é pela fé. Se a pessoa não tiver fé, não confiar no Senhor, o impossível, aleluia, não vai acontecer. Tudo é possível aquele que crê. É só na vida daquele que crê que vai acontecer o impossível de Deus. Senão, se a pessoa não crê, ela vai continuar sendo mais um no mundo. Aleluia! Ela vai, aleluia, ela vai ser mais um em meio à multidão. Ah, mas pastora, ela não vai ser salva? Se ela crer, aleluia, se ela crer em Jesus, confessar, aleluia, Jesus como o único suficiente Senhor Salvador da sua vida, da sua alma, ela pode ser salva. Aleluia, é pela fé. Tem que crer e tem que renunciar, né? Aleluia, tem que nascer de novo. Tem que viver os princípios. Tem que obedecer os mandamentos. Tem que obedecer a palavra de Deus. Se aquele que negar a palavra já negou Deus, será negado. Aleluia. Aquele que negar será negado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, outra coisa que pode impedir, aleluia, é quando a pessoa, ela zomba, ela fica rindo de Deus, fica rindo das obras, daquilo que Ele pode operar. Aleluia. Mas quando o Senhor, Ele tem um propósito, um plano, aleluia, na vida da pessoa, quer executar o seu impossível na vida da pessoa, ela pode até rir, ela pode até, aleluia, zombar, ela pode até, aleluia, de alguma forma, aleluia, duvidar. Sara também duvidou aqui em Gênesis, aleluia, 18, do 13 ao 14, dizendo que Sara riu quando o anjo veio trazer, aleluia, assim como ele trouxe ali, aleluia, algo que aconteceu na vida de Maria, ele trouxe também, aleluia, algo que aconteceu na vida de Sara. E Sara, aleluia, também ia dar a luz ali, né, ia ter um filho em sua velhice. Diga graças a Deus. Ela, aleluia, se achou com certeza incapaz, ela riu dela mesma, né? E riu também das palavras que o Senhor, aleluia, enviara a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, quando Ele tem um plano, aleluia, mesmo ela rindo, duvidando, o Senhor operou. O Senhor gerou Isaac no ventre de Sara. Diga graças a Deus. Aleluia, gerou o filho da promessa. A promessa de Deus, Deus fez uma promessa a Abraão, Deus fez e falou também diante de Abraão e Sara ouviu, aleluia, ela estava ali escondida, mas ela estava ouvindo e ela riu. E o anjo perguntou por que Sara tinha rido. Louvado seja o nome do Senhor. Por acaso tem algo difícil para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus? Nada é difícil para Deus, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível. Aleluia, todas as coisas são possíveis para Deus. Diga graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia, o Senhor dá vida. O Senhor, aleluia, aquele que, aleluia, ressuscitou até mortos, né? Ele dá vida, Ele gera vida. Aleluia, Ele pode trazer ressurreição. Vamos ver em Atos. Olha o que aconteceu aqui. Aleluia, glória a Deus, algo extraordinário. Para a glória de Deus. Daqui a pouco vamos estar orando, trazendo mais e mais, aleluia, a memória, glória a Deus, aleluia, através da oração também, hein? Onde Deus vai estar, aleluia, falando mais e mais, eu creio, aleluia, que nós oramos, quando nós estamos orando, nós estamos o quê? Falando com o Senhor, hein? Nós estamos levando o Senhor, aleluia, aquilo que estamos precisando. Capítulo 2 de Atos, aleluia, 22 em diante, vem dizendo desta forma, desta maneira. Olha só que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Israelita, ouçam esta palavra. Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio, aleluia, intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, aleluia, este homem lhes foi entregue por propósito determinado, aleluia, e o pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém, igreja?
Aleluia. O Senhor, Ele rompeu os laços das mortes, amém? Aqui Ele rompeu o laço da morte, aleluia, para ressuscitar Jesus. Ele é aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou, aleluia, várias pessoas aqui em textos bíblicos, amém? Diga graças a Deus. Vem relatando, testemunhando, testificando que o Senhor ressuscita mortos, aleluia. Aqui vem mais e mais trazendo o extraordinário do Senhor. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Diga graças a Deus. Ele rompeu os laços da morte. A morte já tinha laçado, aleluia, traçado e laçado a vida de Jesus. Mas Ele rompeu os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, aleluia. Era impossível trazer de volta, mas para Deus nada é impossível, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que ressuscita mortos, aquele que rompe os laços das mortes, amém? O laço da morte. Então o que é impossível para Ele, amém? Em vida. O que é impossível para Ele na terra dos viventes? Se Ele, aleluia, traz aqui o impossível, aleluia, diante de uma morte, diante do laço da morte, e o que é impossível para o nosso Deus? Tudo é possível aquele que crê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastora, quando é que, e muitas das vezes, aleluia, a pessoa quer ter, aleluia, quer ver alguém, aleluia, ressuscitando, um sonho, projeto, ou pessoa, aleluia. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o futuro, Ele sabe que lá na frente, no futuro, aleluia, a pessoa pode, aleluia, vir um sofrimento, ela pode se afastar, morrer no pecado. Se o Senhor leva uma pessoa a ser da terra, porque Ele sabe todas as coisas, ou a pessoa vai se afastar dele e vai morrer no pecado, ou a pessoa vai ser um instrumento para a destruição de outras pessoas justas, inocentes. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o futuro pertence a Deus. Diga graças a Deus. Aqui vem, aleluia, confirmando que Ele rompe os laços da morte. Ele trouxe, aleluia, de volta o nosso Salvador. Aleluia, Ele morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscita, porque o Senhor rompeu os laços da morte. Diga graças a Deus. Porque era impossível, né, que a morte o retivesse, que a morte trouxesse de volta a Ele, aleluia. Mas Jesus, Ele tinha, aleluia, e tem até hoje, né, aleluia, um grande projeto. Teve um grande projeto, desde quando o anjo falou com a Maria. Foi para um grande projeto, propósito que Jesus veio da terra dos viventes. Aleluia. Ele ressuscita para mostrar para o povo, para mostrar para a geração que Ele é o Deus do impossível, que para Ele nada é impossível, que tudo Ele pode. Diga graças a Deus. Todas as coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas que o Senhor queria que tivesse aqui nessa noite. Mas, aleluia, temos que ainda tem ainda alguma fraqueza, fortaleza dentro delas. Aleluia. O inimigo tenta impedir, aleluia, de ver, de ouvir, de aprender os mistérios de Deus. Mas Deus é um Deus, aleluia, que tem compromisso com o rebanho. Ele é o bom pastor. Ele, aleluia, com certeza, é o nosso pastor. Nós somos rebanho do seu pastoreio. E eu creio que Ele vai estar guardando mais e mais, amém? Essas pessoas para ouvir o extraordinário dele, para aprender mais e mais com Ele, que é manso e de coração, para pôr em prática, aleluia, para praticar mais e mais a sua palavra, pôr em prática para a glória de Deus, amém? Aleluia, para ser um testemunho, aleluia, assim como muitos foram testemunho. Eu creio que Deus, Ele quer arrastar essa multidão para este grande testemunho em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o salmo aqui tremendo que vem falando para a gente já orar. Um salmo, aleluia, que vem falando, testemunhando mais e mais, assim como a gente já leu alguns versículos, e tem muitos versículos que vem confirmando, aleluia, o poder de Deus, amém? Aleluia, que vem confirmando que Ele é um Deus que opera maravilhas, que Ele opera no impossível. Glória a Deus. 139, olha só, 139 e o versículo 5, aleluia, e o versículo 5 e 6, 139, glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória
seja dado o nome do Senhor. 139, 5, 6, 2 versículos. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Aleluia. Conhecimento de Deus, ninguém pode atingir, ninguém pode alcançar. Aleluia. Ninguém consegue dimensionar o conhecimento de Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Diz que vem dizendo em Isaías que os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos, porque ninguém consegue alcançar. Aleluia. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, diz o salmista, amém? É tão elevado que não posso atingir. Ninguém pode atingir. Ninguém pode alcançar o conhecimento de Deus, amém? Às vezes a pessoa quer questionar, né? Quer, aleluia, ali escutar, falar as coisas para Deus. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é grandioso. Aleluia. E se não fosse Deus na nossa vida, amém? Aleluia, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Olha o Salmo 147. Olha só para a gente edificar e já orar. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o versículo que Deus colocou em meu coração para nós nos edificar nesta noite, amém? Glória a Deus. 147, versículo, aleluia, 5. Grande é o nosso soberano, é tremendo, é o seu poder, aleluia. Impossível medir o seu entendimento. É impossível medir o seu entendimento. Ninguém consegue medir, né? Medir o entendimento de Deus. Ainda que a pessoa queira, né, medir o entendimento de Deus, é impossível. Grande é o nosso soberano, né? Aleluia. E tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Amém, igreja? Ninguém pode medir o entendimento de Deus. É grandioso. Assim como Ele é grande, o entendimento dele é grande. Quem foi seu conselheiro? Aleluia. Deus não teve seu conselheiro. Ele é um Deus soberano, amém? É um Deus tremendo. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos, aleluia, glorificar o Senhor. É a nossa oração, aleluia. Colocar mais imagem do nosso Deus. A dependência, amém? A total completa, amém? Dependência ao nosso Deus. Vamos estar dependendo dele mais e mais 100%, porque Ele é um Deus do impossível, um Deus que operou maravilhas, amém? Aleluia, na vida de Maria, né? Maria, Isabel, glória a Deus, Sara, aleluia. A gente vê até em seu filho, ele rompeu com o laço da morte, com os laços da morte, e trouxe, aleluia, a vida novamente. Para a glória dele, aleluia, para ele ser glorificado e exaltado. Assim também ele rompeu com o laço da